diz o seguinte: os homens nascem e são livres, iguais em direitos. Ou seja, a França traz o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. A França traz a república. A França traz a separação entre a igreja e o Estado. Não foi só a prisão do Papa, a ferida mortal. A ferida mortal se refere também ao regime republicano, à forma de governo republicana. A ferida na cabeça do papal também se refere à separação da igreja com o Estado. Esse ideal francês, que ainda existe hoje, foi terrível para o papado. E enquanto houver república, e enquanto houver separação da igreja com o Estado, o papado permanecerá com a ferida em sua cabeça. Permanecerá sem o poder que tinha antes. O protestantismo e a liberdade religiosa. A reforma, iniciada em meio à perseguição e à opressão do papado, o ideal da reforma era poder adorar a Deus de acordo com a sua consciência. A reforma, com a Bíblia na mão, com uma Bíblia aberta, mostrou ao mundo que o direito mais sagrado do homem é poder adorar o seu Criador de acordo com a sua consciência. Esse era o sonho da reforma. O papado, perseguindo a reforma, os reformadores, criou a contra-reforma. Ou seja, o papado não admitia liberdade religiosa. O papado nunca admitiu liberdade religiosa. E ainda hoje, o papado não admite liberdade religiosa. Segundo o livro Grande Conflito, o papado, onde ele é impotente, ele aceita, mas não é o que ele quer. Então, a república, a reforma e o protestantismo realmente feriram do papado em 1798. Republicanismo e protestantismo. Enquanto a república e os protestantes garantirem a separação da igreja com o Estado, o papado continuará com a ferida. Quando os Estados Unidos da América contrariarem os princípios republicanos e protestantes para votar uma lei dominical, aí então o papado emergirá do abismo e voltará a ter o poder que tinha antes. Só aí então começa a fase virar. Prova que o Tratado de Latrão não curou a ferida do papado está no livro Grande Conflito, no capítulo 35. Veja o que diz: o tom pacífico usado por Roma nos Estados Unidos não implica mudança de coração. É tolerante onde é impotente. Diz o bispo Connor: a liberdade religiosa é meramente suportada, até que o contrário possa ser levado a efeito sem perigo para o mundo católico. Outra prova de que a ferida não foi curada no Tratado de Latrão está também no livro Grande Conflito, no capítulo 35, que diz: são de grande alcance os planos e modos de operar da Igreja de Roma. Emprega todo o expediente para estabelecer a influência e aumentar o poderio, preparando-se para um conflito feroz e decidido, a fim de readquirir o domínio do mundo, restabelecer a perseguição e desfazer tudo o que o protestantismo fez. O catolicismo está a ganhar terreno de todos os lados. Vede o número crescente de suas igrejas e capelas nos países protestantes. Então, atualmente, a Igreja Romana está buscando readquirir o domínio, mas ela ainda não conseguiu. Outra prova que a ferida não foi curada no Tratado de Latrão continua no livro Grande Conflito, no capítulo 35. A Igreja Papal nunca abandonará a sua pretensão à infalibilidade. Tudo que tem feito em perseguição dos que lhe rejeitam os dogmas, considera ela estar direito, e não repetirá os mesmos atos se a oportunidade se lhe apresentasse? Removam-se as restrições ora impostas pelos governos seculares. Reintegre-se Roma ao poderio anterior, e de pronto ressurgirá a tirania e a perseguição. Observe, quando for removido as restrições que ora impede Roma a readquirir o domínio anterior, a perseguição irá se reacender novamente. O livro Grande Conflito fala sobre isso. No futuro, quando os Estados Unidos impuserem uma lei dominical, o papado
voltará a ser o que era, um poder perseguidor e tirânico. Ainda no livro Grande Conflito, no movimento Ora em Ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e o uso da igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais que isto, estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir, na América do Norte protestante, a supremacia que perdeu no Velho Mundo. Concluímos então que o Tratado de Latrão não curou a ferida do papado. Ela ainda está tentando curar a ferida. Ele ainda está tentando curar a ferida. A ferida somente será curada quando tiver a supremacia e o poderio que tinha antes da ferida. O poder de exigir adoração, o poder de usar os reis para perseguir quem discorde de suas doutrinas e o poder de reprimir a liberdade religiosa. Todo esse poder o papado terá com a lei dominical. Somente aí a sua ferida será curada. Apocalipse 17, versículo 8, diz o seguinte: a besta que viste era e já não é, há de emergir do abismo e irá à perdição. A palavra emergir significa subir de onde estava mergulhado, elevar-se, manifestar-se, despontar. Ninguém pode emergir se primeiro não imergir, mergulhar, afundar. Eu gostaria que você compreendesse esse detalhe. Ninguém pode emergir, ou seja, subir, se não estiver imerso, ou seja, no fundo. Em 1798, o papado recebeu uma ferida mortal numa de suas cabeças, ou seja, ele imergiu no abismo, ele afundou. Com o decreto dominical, o papado vai emergir do abismo. Ele vai se elevar, ele vai subir. É isso que diz a Bíblia. O livro Grande Conflito explica. Quando o papado vai emergir do abismo, a sagacidade e a astúcia da Igreja de Roma são surpreendentes. Ela sabe ler o futuro, aguarda o seu tempo, vendo que as igrejas protestantes lhe estão prestando homenagem com aceitar o falso sábado, e se preparam para impô-lo pelos mesmos meios que ela própria empregou em tempos passados. Então, a igreja romana, ela só está aguardando o tempo. Ela sabe o que vai acontecer. Os protestantes estão guardando um falso sábado. E então, quando isso for uma lei, ela então emergirá do abismo. Ela voltará a ter poder na terra. Apocalipse 13, versículo 8. A besta que viste, era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Apocalipse 13, versículo 8, diz: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O decreto dominical e a supremacia do papado. O Grande Conflito, capítulo 35, diz: a profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de chifres, semelhante aos do Cordeiro, fará com que a terra e os que habitem nela adorem o papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. A besta de 2 chifres dirá também aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta. E ainda mais, mandará a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que recebam o sinal da besta. Apocalipse 13, 11 a 16. Mostrou-se que os Estados Unidos são o poder representado pela besta de chifres semelhantes ao do Cordeiro, e que esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo,
que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Esse texto é muito claro. O Espírito de profecia afirma que Apocalipse 13 se cumprirá quando os Estados Unidos impuser a observância do domingo. Ou seja, o papado vai ser adorado, vai ser admirado. Quando? Quando aquela nação, ou seja, os Estados Unidos, impuser a observância do domingo. Estados Unidos da América, o papado e a imagem da besta. O grande conflito, capítulo 25. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil, que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. Quando quer que a Igreja tenha obtido o poder secular, empregou a ela para punir a discordância às suas doutrinas. As igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma, formando aliança com os poderes do mundo, têm manifestado desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. O papado, novamente, após o decreto dominical, restringirá a liberdade de consciência. O papado e o sinal da besta. Que é, pois, a mudança do sábado, senão o sinal da autoridade da Igreja de Roma, o sinal da besta? O grande conflito, capítulo 25, a imutável lei de Deus. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei, e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira ao papado, mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem. Ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade e honrarem o seu lugar, a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitarão de fato o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta. O papado, os Estados Unidos e a Europa, unidos pelo decreto dominical. Isso é forte, hein? O livro Grande Conflito, capítulo 35. Mas nesta homenagem ao papado, os Estados Unidos não estarão sós. A influência de Roma nos países que uma vez já lhe reconheceram o domínio está ainda longe de ser destruída. A profecia prevê uma restauração de seu poder. Atenção, atente para isso. Atente para isto. Diz aqui, e a profecia provê uma restauração de seu poder. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal fora curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. A aplicação da chaga mortal indica a queda do papado em 1798. Depois disso, diz o profeta, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Quando vai ser curada? Na homenagem que os Estados Unidos vai fazer ao papado. Que homenagem é esta? A observância do domingo. Homenagem ao papado. Uma das principais doutrinas do catolicismo é que o Papa é o cabeça visível da Igreja Universal de Cristo, investido de autoridade suprema sobre os bispos e pastores em todas as partes do mundo. Mais do que isto, tem-se dado ao Papa os próprios títulos da divindade. Tem sido intitulado Senhor Deus o Papa, e foi declarado infalível. Exige ele a homenagem de todos os homens. A mesma pretensão em que insistia Satanás no deserto da tentação, ele ainda a encarece mediante a Igreja de Roma. E enorme número de pessoas estão prontos para lhe render homenagem. O que é a homenagem ao papado? Vi uma de suas cabeças ferida como de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 13, 3. A aplicação da chaga mortal indica a queda do papado em 1798. Depois disso, diz o profeta, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Até mesmo, ao final do tempo, prosseguirá com a sua obra de engano. E diz o escritor do Apocalipse, referindo-se também ao papado,
adoraram-na esses cujo nome não estão escritos no livro da vida. Apocalipse 13:8. Veja agora o comentário do grande conflito. Tanto no velho mundo, como no novo mundo, o papado receberá homenagem pela honra prestada à instituição do domingo, que repousa unicamente na autoridade da Igreja de Roma. Então, os Estados Unidos prestará essa homenagem ao papado, mas ele não estará só, porque o mundo inteiro prestará homenagem ao papado, guardando o domingo no lugar do sábado, que é o sinal do poder criador de Deus. Outra homenagem ao papado. Os romanistas declaram que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, malgrado seu, à autoridade da Igreja Católica. A imposição da guarda do domingo por parte das igrejas protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado, a besta. Os que, compreendendo as exigências do quarto mandamento, preferem observar o sábado espúrio em lugar do verdadeiro, estão desta maneira a prestar homenagem ao poder pelo qual somente é ele ordenado. Veja o que diz. A pessoa, ao tomar consciência de observar o sábado, mas recusa para guardar o domingo, que é um sábado falso, está prestando homenagem ao papado, à Igreja de Roma. Outra homenagem. E a declaração de que a besta de 2 chifres faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, indica que a autoridade desta nação deve ser exercida, impondo ela alguma observância que constituirá ato de homenagem ao papado. Recapitulando, vamos recapitular agora. Primeiro, vimos até agora que Apocalipse 17 não foi escrita para os cristãos do primeiro século. Segundo, não podemos usar a expressão existe, alegando que a forma de governo ou o reino que existia era para o tempo de João. Terceiro, que a cura da ferida mortal na cabeça do papado não foi em 1929 com o Tratado de Latrão. Portanto, todas essas teorias, elas foram por terra. A primeira teoria, referindo-se à forma de governo de Roma, caiu. A segunda teoria, afirmando serem os impérios que oprimiram o povo de Deus, começando pelo Egito e a Síria, caíram. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar uma coisa. Veja só, essa teoria coloca o Egito e a Síria, tira a França e os Estados Unidos. Eu pergunto a você, isso é coerente? É claro que não é coerente. Os Estados Unidos, ele vai invalidar a lei de Deus no planeta Terra, em todo o mundo. Os Estados Unidos vai dar poder ao papado pela guarda do domingo. O papado voltará a perseguir, ter poder sobre a terra, vai emergir do abismo. E mesmo assim, as teorias têm dificuldade em aceitar os Estados Unidos como a sétima cabeça. É coerente colocar o Egito no lugar da França? Nós vamos ver, logo mais, que a França é uma besta que está em Apocalipse, no capítulo 11. Nós vamos ver que a França tirou o poder do papado, nós já vimos isso. Tirou o poder do maior poder do mundo. Não é incoerente colocar o Egito e a Síria no lugar da França e dos Estados Unidos? Vamos continuar. Então, a segunda teoria também está descartada. A terceira teoria, que fala sobre os 7 imperadores romanos do primeiro século, está descartada. E a quarta teoria, a teoria dos papas, também está descartada. Por quê? Porque não passam pelo teste da Bíblia, de Daniel, de Apocalipse e do Espírito de profecia. Portanto, a teoria que tem base bíblica e do Espírito de profecia, que eu costumo dizer que é a teoria que Ellen White escolheu, é a quinta teoria, começando por Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagão imperial, Roma papal, França e Estados Unidos. Esta é a teoria que deveria ser aceita pela Igreja Adventista. E por que eu digo isso? Porque ela respeita a estrutura de Daniel, os 4 impérios de Daniel. Ela respeita
que depois do quarto império viria um chifre pequeno, que é a besta. Ela respeita o complemento, ela está em perfeita sintonia com Apocalipse 17. Portanto, esta é a teoria que eu costumo dizer que Ellen White escolheu. 5 caíram. Que 5 reis haviam caído no ano de 1844? Que 5 reis haviam caído no ano de 1799? Vamos lá? Babilônia cai em 539. Medo-Pérsia cai em 331. A Grécia cai no ano 168 a.C. Roma pagã cai no ano 476 depois de Cristo. E Roma papal cai em 1799. Veja, quem sucede Babilônia? Quem tira o poder de Babilônia? A Medo-Pérsia. Quem retira o poder da Medo-Pérsia? A Grécia. Quem retira o poder da Grécia? Roma. E quem sucede Roma? O papado. E quem retira o poder do papado? A França. Portanto, meus queridos irmãos, por isso que a Bíblia diz que 5 caíram. Ou seja, o papado não é o 7º império, como falam as outras teorias. O Império Romano não é a 6ª cabeça, como falam as outras teorias. Se respeitarmos a estrutura de Apocalipse e de Daniel, principalmente de Daniel 7, nós veremos que o papado é o 5º, porque vem depois do 4º, que é Roma. Portanto, os 5 que caíram são esses aí. O ponto de partida é o primeiro. Se 5 caíram, devemos localizar pela Bíblia e pelo Espírito de profecia o primeiro que caiu. Assim ficará mais fácil localizarmos os outros que caíram. Quem é o primeiro? Veja, que paralelo incrível faz a Bíblia. Apocalipse 17:1 diz: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. A meretriz, segundo o livro Grande Conflito, é Babilônia. O termo Babilônia é derivado de Babel, diz o Grande Conflito, e significa confusão. É empregado nas Escrituras para designar as várias formas de religião falsa ou apóstata. Em Apocalipse, capítulo 17, Babilônia é representada por uma mulher, figura que a Bíblia usa como símbolo de igreja, sendo uma mulher virtuosa a igreja pura e uma mulher desprezível a igreja apostatada. Babilônia é a igreja romana. Com espanto ouvirão o testemunho de que Babilônia é a igreja, caída por causa de seus erros e pecados, por causa de sua rejeição da verdade enviada do céu a ela. Vamos agora fazer um paralelo entre a Babilônia, de Apocalipse 17, que é a igreja caída, e a Babilônia do rei Nabucodonosor. Vamos fazer um paralelo. Jeremias, no capítulo 51, versículo 12 e 13, diz, se referindo agora à Babilônia do rei Nabucodonosor, diz: arvorai estandarte contra os muros de Babilônia,